O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Da educação infantil aos cursos preparatórios, do acolhimento aos resultados, da tradição à renovação. Somos uma rede de ensino com valores fundamentados no rigor acadêmico, compromisso, respeito e proximidade com as famílias. Preparamos bons alunos e cidadãos para a vida. A Resolve conta com a reconhecida plataforma de ensino Eleva. Quando se trata da educação do seu filho, a escolha certa Resolve. Matrículas abertas em toda a rede. Venha nos conhecer. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A padaria Cantinho do Pão no Bem TV é o lugar onde qualidade e sabor se encontram para proporcionar a você uma experiência única. Venha conosco conhecer mais sobre esse espaço especial. Na Cantinho do Pão temos de tudo e muito mais do que você procura em uma padaria. Nossos produtos são cuidadosamente preparados para garantir a excelência em cada detalhe. Cada item que você encontra aqui é feito com carinho, visando proporcionar a você uma experiência única de sabor. Queremos que cada visita seja especial e cheia de delícias descobertas. A Cantinho do Pão não é apenas uma padaria, é um espaço amplo e agradável pensado para que você se sinta confortável como se estivesse em sua própria casa. A atmosfera aqui é única. E se você ainda não nos conhece, que tal nos fazer uma visita? Estamos aqui para atender você de segunda a sábado, das 5 da manhã às 9 da noite e aos domingos, das 6 da manhã às 9 da noite. A Cantinho do Pão é mais que uma padaria. Esperamos por você na Cantinho do Pão no Bem TV. Descubra um mundo de sabores em um lugar feito com carinho.
Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Ótima quarta-feira para você que está chegando aqui e conhecendo o nosso canal pela primeira vez. Talvez você está chegando pelo nosso convidado. Se inscreva no nosso canal, faça parte dessa família bacana que é do No Ar Podcast e também seja um seguidor nas nossas redes sociais. Nós estamos disponíveis no Instagram e também estamos no TikTok. Confira lá, No Ar Podcast. Também você que ouve a gente pelo Spotify, gratidão pela audiência. E lembre-se de curtir esse vídeo também. Muitas pessoas chegam no nosso vídeo, assistem o episódio, mas esquece de deixar uma curtida. E a curtida ajuda muito a gente chegar com o episódio mais longe, né? Outras pessoas também assistirem os nossos episódios. O YouTube entende que através da curtida, que é um conteúdo legal, e com isso vai mandar para mais pessoas. Então, a gente tem percebido que muita gente tem assistido o No Ar Podcast, mas tem esquecido de deixar o seu like, a sua curtida. Então ajuda a gente aí, que é muito importante. Vamos começar o nosso podcast e antes da gente falar dos nossos apoiadores, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Zé Carlos, aqui no nosso programa No Ar Podcast. Tiaguinho, Deus abençoe você. Muito obrigado por essa oportunidade que você me dá de nós podermos bater esse papo legal, né? Falando sobre nossas vidas. É muito importante para todos nós, né? Nos enriquecermos através de nossos diálogos, né? Através de tudo aquilo que nós podemos realizar de bom em nossas vidas, dos nossos relacionamentos humanos, em favor de nossas famílias, em favor da nossa comunidade. É verdade, né? Demorou, mas aconteceu, né, Zé? Graças a Deus. Chegou o dia, chegou a hora certa, nós podemos realmente bater esse papo legal. Né? Legal, legal. Antes da gente começar o nosso bate-papo, quero agradecer os nossos parceiros, a Cantinho do Pão, padaria localizada lá no BEM-TV, na RJ 116, pertinho ali da ponte, não tem erro, a Cantinho do Pão tem os melhores lanches para você. Tem pão fresquinho toda hora, sempre quentinho, aquela variedade de salgados assados e fritos, tem aquela pizza da casa que é assada na hora para você, uma delícia. E sem contar com o espaço maravilhoso que a Cantinho do Pão tem para você. A Cantinho do Pão tem um espaço legal para você ir lá, fazer aquele cafezinho da manhã, cafezinho da tarde, aquele lanche caprichado, uma grande variedade de doces, tem tortas também, salgadas, tortas doces para aniversário. Então a Cantinho do Pão tem uma grande variedade de delícias e é uma experiência única que você vai ter indo lá na padaria Cantinho do Pão. O Instagram deles é @Cantinho do Pão OFC, @Cantinho do Pão OFC. Gratidão a todos os nossos parceiros da Cantinho do Pão que confiam aqui no nosso trabalho. Gratidão também aos nossos parceiros da Terabyte, máxima conexão em internet. A Terabyte tem o plano ideal para sua realidade. Você que precisa de internet top, que não vai travar, que não vai cair, uma internet que vai te ajudar a ter uma consulta online de qualidade, né? Se você faz consultas, se você for o paciente ou se você for o médico também que faz telemedicina, é importante ter uma internet de qualidade. Ou simplesmente assistir uma série, um filme, o No Ar Podcast sem travar, a Terabyte tem o plano ideal para sua realidade. Atendendo Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, São Pedro e Lumiar. Então, entre em contato através do QR Code, tá aqui passando aqui embaixo, também vai estar passando durante o episódio, e lá você pode acessar o site da Terabyte e conferir todos os planos. É só você colocar a sua cidade certinho que você vai ser direcionado com um plano ideal para você. Terabyte, máxima conexão em internet. Nosso parceiro também aqui no nosso No Ar Podcast é o SAF Assistencial. O plano SAF todo mundo tem, todo mundo conhece, e se você já é um associado SAF, você está perdendo tempo em não ter o Sou Vantagens. Se você ainda não conhece o Sou é uma plataforma de descontos exclusiva, olha, é exclusiva para quem é associado SAF. Você que já é associado, tem o seu cartãozinho da SAF,
Basta você entrar no site do Sou Vantage, da plataforma, baixar o aplicativo também e se cadastrar, colocar seus dados pessoais e o seu número de cadastro da SAF. Tiago, aonde eu acho esse número de cadastro? É no seu cartãozinho da SAF, logo na parte de trás tem um número lá que você vai colocar na plataforma e você vai ter acesso a descontos em mais 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificados e sempre está rolando um sorteio muito legal dentro da plataforma. E você que é associado SAF tem direito de participar desta super plataforma de descontos. E se você ainda não é um associado SAF, não perca tempo, associe-se já. Basta procurar um escritório da SAF mais próximo de você e fazer o seu cadastro bacana. Amigos fazem planos, SAF assistencial. Top demais. Nosso parceiro também aqui no Noar Podcast é o Resolve Educação. O Colégio Resolve chegou em Bom Jardim e o ano letivo já começou. Agora eles estão no recesso de carnaval, mas na próxima segunda-feira já recomeça as aulas novamente. E aí sim, vai até o final de ano com qualidade no ensino. E você, pai e mãe responsável que ainda não conhece a nova estrutura do Resolve Educação aqui em Bom Jardim, fica localizado lá no colégio, o antigo Colégio Santo Agostinho, porque o Colégio Santo Agostinho agora é Resolve Santo Agostinho. Então, você, pai e mãe responsável, quer conhecer a nova estrutura do Resolve, basta você ir lá e marcar a sua hora também, e conversar com a equipe pedagógica, com a diretora Evelyn, tá todo mundo lá pronto para te atender. Conhecer o método de ensino do Resolve, o Eleva, que é um material didático físico e digital. Top demais, né? O Colégio Resolve atende as crianças desde o maternal até o ensino médio, preparando para a universidade, preparando para o Enem. E aqui no nosso Noar Podcast tem um episódio muito bacana com a Evelyn, que a gente detalhou tudo que o Resolve oferece para os seus alunos. Então, não deixe de conferir esse episódio e não deixe também de conhecer a nova estrutura Resolve Educação aqui em Bom Jardim. A escolha certa que resolve é Resolve Educação. Nosso parceiro também no nosso Noar Podcast, top demais, é a Soneca Colchões. A Soneca Colchões, localizada em Nova Friburgo, tem 2 unidades localizadas em Conselheiro Paulino e também no centro da cidade, na Avenida Alberto Braune. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões em Friburgo, onde o cliente sempre em primeiro lugar. Inclusive, eles foram eleitos por 2 anos consecutivos com a loja com maior índice de satisfação do cliente, tanto pelo IPP Pesquisas quanto pelo IPOP Pesquisas. Então, 2 empresas que fazem pesquisas constataram que a Soneca Colchões é líder em satisfação do cliente. Lembrando, galera, que colchão não é tudo igual. Do biotipo até a idade, os verdadeiros consultores vão te ajudar na Soneca Colchões em escolher um colchão adequado para a sua realidade. Talvez você está com uma dor na lombar, né, nas costas, precisa de um colchão mais confortável, que vai te ajudar a dormir da forma correta. Lá, com certeza, os vendedores, os consultores vão poder te orientar da melhor forma possível. E na Soneca Colchões, além dos colchões, você encontra cabeceiras, colchonetes, travesseiros, sofás lindos e aconchegantes, de acordo com a sua realidade. Você pode escolher até o tecido. Olha que maravilha, tamanho, tecido, textura, tudo isso você pode fazer na Soneca Colchões, escolhendo aí o colchão e também o sofá da sua preferência. Top demais, localizada na Alberto Braune e também em Conselheiro Paulino. Aqui no nosso QR Code tem o Instagram deles, top demais também, que você pode ter acesso a tudo isso que eu estou te falando, você vai poder ver em imagens. O Instagram deles é sensacional, @sonecacolchões.nf. Acessa aí e confira todas as novidades. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Top demais, gratidão a todos os nossos amigos e parceiros aqui do Noar Podcast que confiam no nosso trabalho. E agora a gente vai começar o nosso super bate-papo dessa quarta-feira. E eu quero começar o podcast, José Carlos, querendo conhecer um pouco sobre você, cara. Você é bonjardinense mesmo, nasceu por aqui. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente poder conhecer um pouquinho da sua história. Eu nasci em São José do Ribeirão, né? Em abril de 1960, né? Sou oriundo de lá de São José
né? E, graças a Deus, lá eu me formei, né? Foi a minha primeira escola, lá a primeira participação da igreja, lá. Tudo que eu pude realizar, desde quando criança, foi lá em São José do Ribeirão, né? E, graças a Deus, foi uma trajetória bonita, cheia de dificuldades também, né? Muitas dificuldades, muitos sofrimentos, dificuldades na minha caminhada de igreja, na minha caminhada escolar. Nós tínhamos uma vida muito difícil, onde nós morávamos, era uma dificuldade tremenda que tínhamos naquela época, né? Morávamos na zona rural e nós trabalhávamos como colono, meu pai era colono, né? E tudo que ele plantava, ele tinha que dar a meia, então nós passávamos por muitas necessidades. Nós estávamos com muita dificuldade financeira, dificuldade de moradia, e nós tínhamos que nos submetermos às normas, né, aos desejos que o patrão mandava, porque como colono, a gente tinha que trabalhar e tinha que dar conta do recado, dar conta do trabalho. Tudo tinha que ser dividido ao meio, né, a meia de tudo. Uhum. Portanto, eu trabalhei na roça, né, fui uma pessoa que plantava milho, plantava feijão, plantava batata, né? Limpava o pé de planta lá para o patrão, quer dizer, ao mesmo tempo que eu plantava, fazia os meus plantios, eu deixava limpo o pé de laranja, o pé de pêssego, o pé de banana, mantinha limpo. E isso ainda quando criança? Isso quando, na faixa aí de 14, 15 anos, mais ou menos, 16, 17, até uns 19 anos, mais ou menos, que eu realmente trabalhei na roça. E além de limpar a lavoura, o pé de planta lá do patrão, né? Eu também tinha que fazer hortaliça, trabalhar com hortaliça também, para ajudar lá o patrão. Porque eu trabalhava no sítio deles, e eu, com plantio de batata, eu conseguia vender a batata e faturava lá um dinheiro para eu poder sobreviver, e eu tinha que ajudar o patrão de alguma forma. Porque, afinal de contas, eu estava trabalhando dentro do sítio dele, além de limpar os pés de planta que ele tinha na época. Sim. Né, que era laranja, pêssego e banana. Então, nessa época, trabalhava você e seu pai juntos, no caso? O meu pai, no caso, ele trabalhava como empregado, né? Tá. E eu não tinha emprego ainda, era muito novo ainda, não tinha idade para ter uma carteira assinada. Eu trabalhava, assim, voluntário. Entendi. Ajudando na hortaliça e trabalhava para mim mesmo, na roça, né? Nos afazeres da roça, nesses plantios que eu fazia, para poder sobreviver, para poder estudar, para poder ter uma vida melhor, almejando um futuro melhor para a minha vida e para a vida da minha família. Certo. E para isso, com todas as dificuldades que eu tinha e todas as limitações humanas que eu tinha, eu procurava trabalhar para poder ter uma vida digna de uma pessoa, de todos aqueles que lutam por uma vida melhor, né? De todos aqueles que buscam, de alguma forma, uma vida melhor. E os meios que eu tive naquela época foi justamente pegar na enxada, de sol a sol. E depois que eu trabalhei na enxada por conta própria e ajudando lá o patrão, eu também passei a ter o meu primeiro emprego, que foi emprego na fábrica de doce. Eu trabalhei em fábrica de doce durante 7 anos. É aquela famosa fábrica de doce lá do Fábrica de Trapiche, doce Lucileia, né? Exatamente. Fábrica de doce Lucileia no Trapiche. Trabalhei 7 anos, sendo 5 anos de carteira assinada e 2 anos sem carteira assinada. Interessante que eu trabalhava na fábrica, que foi de 80 a 88. De 81 a 88, eu trabalhava lá e estudava em Bom Jardim. Sim. Na fábrica você fazia o quê? Na fábrica eu cascava banana, eu embrulhava doce, eu cristalizava doce, passando doce no açúcar, né? Eu ajudava a abastecer os tachos de doce, eu recolhia as trocas, sobra de doce, para poder recolocar nos tachos, para fazer o outro doce. Era doce de banana, doce de goiaba, doce de laranja, doce de pêssego. Então, naquela época, era tudo bem manual, então? Tudo manual. A fábrica lá era tudo no braço mesmo, tudo da galera fazendo. Tinha que te carregar caminhão de açúcar, tinha que te carregar caminhão de banana, caminhão lotado de banana. E aí eu sentia vontade, então, de estudar, porque até então, na faixa aí de uns 15, 20 anos, mais ou menos,
16, 17 anos, eu não tinha muito interesse pelo estudo quando trabalhava na roça. Certo. Eu estava mais focado no trabalho da roça mesmo. Não queria estudar. Até porque tinha dificuldade na escola. Dificuldade de viver socialmente na escola com os alunos, né? Era muito bullying que tinha, né? Era muita implicância que havia, muitas coisas que aconteciam. E que para mim não era saudável, não era agradável. E naquela época não tinha nem esse nome de bullying, né? As coisas aconteciam e muitas vezes o pessoal via como se fosse frescura, né? Quando o aluno fosse reclamar que algo estava acontecendo, o pessoal não dava muita atenção na época, né? Exatamente. Não dava muita atenção. E aí, quando eu comecei a ter o meu primeiro emprego, que eu comecei a passar muitas dificuldades nesse primeiro emprego, é que eu senti o desejo de voltar a estudar. Entendi. Porque antes eu estudava em São José, no período em que eu estudei, que foi de 67 a 74. Né? Aí depois, em 76, estudei e não passei. Quando começou de 5ª a 8ª, no João Brasil, em São José. Aí depois eu estudei em 79, a 4ª série. Não precisava. Estudei à noite, não precisava, porque eu já tinha sido aprovado na 4ª série, em São José, em 74, há 50 anos atrás. Aí, em 80, eu consegui o primeiro emprego, depois que eu saí da lavoura, na fábrica, e aí eu senti um grande desejo, como nunca eu havia sentido antes, de estudar. Aí eu comecei a estudar aqui no Ramiro Braga, em Bom Jardim. Eu estudei de 81 a 88 no Ramiro Braga. Eu fiz de 5ª a 8ª, em 2 anos, naquela época. Em 2 anos, de 6 em 6 meses, em cada semestre, eu fazia uma série. 5ª, 6ª no ano, que foi 81, 7ª, 8ª em 82. Aí eu consegui concluir o curso do ensino fundamental, 1 e 2. Isso com quantos anos? Eu consegui concluir o curso com 22 anos. 22 anos. 22 anos. Aí, de 23 até 26 anos, eu fiz o ensino médio. Eu fiz o primeiro básico, né, ou melhor, eu fiz o ensino de 2º grau, né, educação geral, né, formação geral, e depois eu fiz técnico em contabilidade. No colégio? No colégio aqui do Ramiro Braga. Que legal, eu não sabia que tinha técnico de contabilidade. Exatamente. Aí foi de 83 a 86. Aí eu senti vontade de fazer o curso de formação de professores. Uma complementação pedagógica que me possibilitasse dar aula. Isso foi em 87 e 88. Aí teve o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Sendo que o primeiro ano eu tive que prestar trabalho, fazer trabalhos de pesquisa para poder fazer uma complementação pedagógica relativa ao primeiro ano de formação de professores. Aí depois eu fiz o segundo e o terceiro ano de formação de professores. Isso foi no período de 87 e 88. Isso tudo com você trabalhando na fábrica ainda. Eu trabalhando na fábrica, eu fazia a hora de almoço. Caramba. Eu trabalhava de 7 da manhã às 4h30 da tarde. Eu fazia a hora de almoço para poder completar um horário de 5 horas da tarde, 5h30 da tarde. Certo. Que pela lei era o horário certo, a lei de carteira assinada. Fora isso, era a hora extra que eles faziam. Eu não fazia hora extra porque eu tinha que sair para estudar. Perfeito. E por isso eu tinha que fazer a hora de almoço. Eu cristalizava doce, eu embrulhava mariola, eu cascava banana, eu fazia isso tudo. Né? Resumindo, você só comia e voltava a trabalhar. Só comia e voltava a trabalhar, e quando saía tinha que limpar a mão mais ou menos, para poder sair, para poder estudar. Às vezes dava tempo de tomar banho, às vezes não dava tempo de tomar banho, porque eu tinha que ser rápido por causa do horário do ônibus, para poder vir estudar no Ramiro Braga, em Bom Jardim. Isso aconteceu de 81 a 88. De 5ª a 8ª, na conclusão do ensino fundamental, e o ensino médio, e depois um outro ensino médio que eu fiz numa outra área, que era de formação de professores. Certo. Aí quando chegou em 89, foi aí que eu comecei a dar aula. Eu lembro que no dia 16 de maio de 89, eu comecei a dar aula de ensino religioso.
Foi no Alto de São José, na César Monteiro, e no Arraial de Santo Antônio, na Edmo Benedito Correia. Sim. E por que ensino religioso, Zé? Por que você escolheu o ensino religioso para ser professor e não, por exemplo, de alfabetização? O que te levou a escolher o ensino religioso? Eu achei que por ser uma pessoa muito... eu participava muito da igreja, eu ajudava muito da igreja, eu lia muito a Bíblia, né? Eu tinha muito contato com o catecismo, com tudo aquilo que se referia às coisas da igreja, como é até hoje. Então eu senti que para mim seria muito mais fácil, até pela boa leitura e tudo, pela boa interpretação, era mais fácil eu conseguir dar aula de religião nas escolas. Entendi. Ou religião ou ensino religioso, né, na época. Então eu senti que eu tinha mais vocação, que eu tinha mais jeito para isso, que eu entendia mais dessa matéria, de tudo aquilo que se relaciona à palavra de Deus e à Bíblia, né? E depois eu fui fazendo cursos de capacitação para que eu pudesse continuar dando aula de ensino religioso. Perfeito. E assim foi ao longo de 30 anos que eu dei aula. Quer dizer, eu aposentei com 60 anos de idade e com 30 anos de sala de aula. Sim. Nesse caso, em 89, já era concurso público? Você já tinha... Quando você começou a dar aula, já era de concurso ou primeiro foi contrato? Como que foi? O que aconteceu foi o seguinte. Em 89, eu fiz o concurso pela prefeitura, o concurso da área de professor. Certo. Do magistério. Passei no concurso. Aí depois eu fui trabalhar fazendo um contrato de convênio. Não fui chamado imediatamente para a prefeitura, para dar aula. Entendi. Eu trabalhei pelo convênio, trabalhei 1 ano no convênio. Foi de maio a dezembro de 89 e de março a julho de 90. Né? Que eu trabalhei pelo convênio, dando aula de ensino religioso no Alto, na César Monteiro, e no Arraial de Santo Antônio, na Edmo Benedito Correia. Que legal. Aí depois terminou o contrato de convênio. Aí quando chegou em março de 91, eu passei até pela Supertal, trabalhando no balcão do salgado do Supertal na época, né? E em março de 91, eu fui chamado para trabalhar na prefeitura para dar aula. E aí eu fui dar aula no Franco perto do Alto do Pântano, perto do Goiabal, na escola Benedito Figueira de Barros. Em 91 que eu dei aula lá. Dei aula com a turma de primeira série. Essas escolas estão abertas ainda? Essas escolas estão abertas ainda? Não, todas elas se fecharam. Todas elas fecharam. Fecharam. Aí eu dei aula de primeira série, em 91, na Benedito Figueira de Barros, e fiz um trabalho de catequese na escola, porque naquela época era possível dar catequese na escola, fazer preparação de primeira comunhão, preparação de crisma, e eu consegui preparar 13 crianças, sendo que 3 fizeram crisma e primeira comunhão, e as outras 10 fizeram a primeira comunhão. E aí eu lembro que no dia 31 de dezembro de 91, eu fui com a irmã Perina e o padre Sebastião na escola, ele celebrou a missa e ele fez a primeira comunhão das 10 crianças, porque as outras 3 fizeram crisma, primeira comunhão em Barra Alegre. Porque naquela época a crisma era em Barra Alegre e em São José. O bispo celebrava a crisma em Barra Alegre e depois na matriz em São José. Depois passou a celebrar somente em São José, né? É assim que foi a trajetória minha. Depois que eu saí do Franco, eu fui trabalhar na Aldeia da Criança Alegre em Banquete, né? Aí eu trabalhei lá em 92, 93. Essa Aldeia da Criança Alegre é o orfanato, no caso? Exatamente. Que funcionava também a escola da prefeitura na época, lá em Banquete. Aí eu trabalhava na Aldeia e no Chevron em 92. Em 93, Aldeia, Chevron e Antônio Gomes, a escola lá do bairro de Fátima. Aí em 93, eu vim para Moreira Franco, trabalhei na Moreira Franco. Depois eu retornei à Aldeia. E Chevron e Antônio Gomes da mesma forma. Eu tive muitas dificuldades para dar aula. Né? Passei por muitas dificuldades. Mas também eu tive muitos momentos de glória, graças a Deus. Né? Foram muitas dificuldades, mas também foram muitas glórias. É como uma rosa, que por mais linda que ela seja, sempre tem os seus espinhos. É verdade. Né? Mas eu esbarrei muitos espinhos, com muitas dificuldades. Dificuldades que eu encontrei na minha vida de professor e dificuldades que eu enfrentei na escola com alunos, com professores, mas
Ao mesmo tempo que eu tive muitas dificuldades, eu também tive muitas amizades. Eu também consegui fazer um bom trabalho também, nesse sentido. Conseguia levar a palavra de Deus aos meus alunos. Consegui exercer a função de missionário dentro do ambiente escolar, no trabalho pedagógico da escola e didático da escola. E eu tinha dificuldade também com a disciplina dos alunos. Aí os professores, diretores, pessoal escolar sempre me davam uma mão para poder tentar controlar os alunos, porque eu tinha dificuldade para controlar a turma. Sim. Ainda mais dando aula de ensino religioso, né? Porque muitos poderiam assistir a aula de religião, outros, se não quisessem assistir, estavam livres para não assistir, porque naquela época o ensino religioso no estado do Rio de Janeiro era confessional, era o ensino católico. Sim. Né? Era o ensino católico, evangélico e judaico. Ensino confessional. E eu dava aula do ensino católico. Perfeito. Né? Portanto, os alunos católicos deveriam assistir a minha aula. Os que não eram católicos de outra religião, eles estavam livres para, naquele momento, estando eles fora da sala de aula, estar estudando lá a matéria escolar que outro professor administrava para eles. Eles deveriam passar aquele período estudando, uma vez que eles estavam fora da minha aula. Perfeito. Eles não eram obrigados a assistir a minha aula. Sim. Né? E Zé, você começando a dar aula na década de 90, né? 89, 90, certo? E você se aposentou em que ano? Eu me aposentei no dia 1º de julho do ano de 2020. Então, você pegou da década de 90 até a década de 20, né? De 2020. Como que você percebeu essa transição dos alunos, né? Porque você pegou várias gerações. Você pegou antes da internet, depois da internet, antes do pessoal ter celular, depois que todo mundo começou a ter celular. Você percebeu alguma dificuldade nesse sentido, nessa transição em lidar com os alunos também? Antes, na década de 90, era mais fácil e depois começou a ficar mais difícil. Como que foi a sua visão acompanhando essa transição, né? Porque você conseguiu literalmente pegar o antes e o depois desse avanço da tecnologia e as crianças tendo acesso a tudo isso, né? Eu tive muitas dificuldades nesse sentido, porque talvez eu não tivesse conseguido acompanhar muito bem todo esse processo, todas essas mudanças. Perfeito. Até chegar à era da internet e tudo, né? Mas, apesar de tudo isso, eu fiz muitos cursos, né? Cursos de capacitação, curso de extensão. Eu fiz 9 anos de teologia. Eu fiz pós-graduação em ciência das religiões, né, nas faculdades integradas de Jacarepaguá à distância. Né? Eu fiz curso de pedagogia, porque era um curso escolar que eu tinha que fazer também, como professor de 1ª a 4ª série. Essa distância que você fez foi correspondência ou já era internet? Naquela época já era internet. Foi em 2009, mais ou menos. Sim. Já tinha internet naquela época. Você chegou a fazer aqueles cursos de correspondência que o pessoal fazia, que ele assinava um curso, aí o pessoal vinha tudo pelo correio? Cheguei a fazer também. Além de cursos presenciais, de vários encontros de agentes de pastorais que eu fazia, encontros para o ensino religioso, encontros para eu trabalhar bem, né, e poder me desempenhar bem no meu trabalho pastoral, no meu trabalho catequético que eu exercia na época na comunidade, além do trabalho escolar. Sim. Né? E eu tenho uma boa lembrança também, uma lembrança maravilhosa, de uma pessoa que se foi, uma pessoa maravilhosa aqui em Bom Jardim, né? Quem está me ouvindo agora sabe de quem eu estou falando. Foi praticamente considerada a maior professora de ensino religioso que nós já tivemos no município, e que já está na casa do Pai. Foi a dona Oneida Emerick Vogas. Dona Oneida. Ela orientava a gente a como dar aula de ensino religioso. Então, era eu e várias outras colegas professores, e alguns colegas professores também, eram poucos, professor homem, a maioria professores mulheres, né? Mas a orientação que ela dava era uma orientação maravilhosa da gente, sobre como a gente trabalhar a aula de ensino religioso na escola. Ela mostrava para a gente a importância de que nós deveríamos transmitir para os alunos, falando sempre do amor de Deus, falando da criação,
né? Refletindo na palavra de Deus, refletindo através das orações. Então, eu trabalhava na escola, segundo a orientação dela, eu trabalhava com o livro Irmãos a Caminho. E aí eu trabalhava muito, era historinhas bíblicas, musiquinhas, a gente cantava músicas, desenho, as crianças faziam desenho, a gente fazia passeio, excursão em volta da escola para falar sobre a natureza, a importância da natureza criada por Deus, e a gente refletia na Bíblia sobre tudo que a gente fazia. A gente passava filmes, muitos filmes que a gente passava, eu trabalhava muito isso, né? Muitos exercícios que a gente fazia, jogos, né? Acrósticos, eram quebra-cabeça, eram muita loteria bíblica, por exemplo, bingo bíblico, quando se falava no mês da Bíblia, festa junina, festa do Natal, festa da Páscoa, aqueles desenhos, aquelas ilustrações, aqueles exercícios que nós fazíamos em sala de aula, para que as crianças aprendessem melhor o significado da importância da religião na vida delas. E foi um momento assim, foi um tempo maravilhoso que eu tive na minha vida. Tive momentos difíceis, mas também, como eu já disse antes, tive momentos de glória e de muita alegria em tudo que eu pude fazer no ensino religioso na escola. Sim. E tudo que eu fiz, eu procurei fazer por amor, fazer com dedicação o que eu fiz, que eu preparava as aulas que tinham que ser preparadas. Uhum. E eu tinha muito o auxílio da minha irmã, além da orientação que a dona Oneida dava, eu tinha o auxílio de outros professores, colegas do ensino religioso, né? A dona Ivone Emerick, a nossa querida e saudosa dona Ivone Emerick, irmã da dona Oneida, nos ajudava muito também, porque ela também foi professora de ensino religioso, foi uma grande catequista. Só que existe uma diferença muito grande entre ensino religioso e catequese. O ensino religioso é para levar, no caso, os alunos da escola, a vivência da fé, né? E a catequese é ensinar a doutrina. A doutrina, no caso, é mais para a igreja. Certo. Mais para os encontros de catequese na igreja. Certo. Mas o ensino religioso na escola era uma mensagem que deveria ser passada de forma geral, de modo que todos pudessem acolher a mensagem e que todos se sentissem respeitados na sua religião. E é isso que eu procurava fazer, eu tentava fazer. E naquela época que acontecia a primeira comunhão e a crisma, você preparava na escola, aí tinha que colocar um pouquinho de catequese nesse sentido, né? Para poder preparar as crianças para a primeira Eucaristia e para a crisma, né? Na escola do Franco, onde eu preparei e consegui que eles fizessem a crisma e a primeira comunhão, era mesmo uma catequese. Catequese. Era mesmo uma catequese. Entendi. Porque naquela época era permitido dar catequese na escola. Sim. Em que ano? Você lembra em que ano que fez essa transição, que começou a diferenciar o que era ensino religioso e catequese? Você lembra quando que aconteceu assim, esse marco? Assim, olha, a partir de agora não pode mais preparar, agora é outra coisa. Ou não teve assim, um dia específico que o pessoal chegou e falou assim, não pode mais, não teve isso, ou teve? Desde o início, desde quando eu comecei a dar aula de ensino religioso, a nossa orientadora, a Oneida, sempre nos orientava, levando-nos a fazer a diferença entre a catequese e o ensino religioso. Ah, entendi. Porque na escola você não podia se ensinar doutrina, privilegiar credo. Perfeito. Embora o ensino seja um ensino católico, confessional, como era na época, a gente não podia ficar preso a credo, a religião. Porque a catequese ela é essencialmente o ensino da doutrina cristã e católica, assim como é a escola dominical que os evangélicos fazem, ao ensinar a religião para para aqueles que seguem a religião dos evangélicos. Assim era nós católicos, na catequese. Já o ensino religioso, ele deveria sempre ser transmitido, e é o que eu procurava fazer, dando uma mensagem, transmitindo uma mensagem de maneira geral. Entendi. Falando do amor de Deus, falando sobre a criação, falando de valores humanos, falando de fenômeno religioso, tradições religiosas, falando sobre o sentido da vida, porque isso aí era a base principal do ensino religioso. Sim. O sentido da vida, o fenômeno religioso, as tradições religiosas, né? Sim.
e os valores humanos, que eram fundamentais na vivência escolar. Aliás, esses valores humanos, eles eram importantes não só na aula de ensino religioso, mas em qualquer outra matéria, em qualquer outra disciplina. Na vida, né? Para a vida, educando para a vida. Então, o ensino religioso, ele cooperava nesse sentido. Pelo menos eu, assim como os demais colegas professores, cooperavam nesse sentido. Sim. Que era no sentido de levar essas crianças a ter uma boa formação, a ter um futuro melhor, a lutar por um futuro melhor. E os valores humanos aí eram muito importantes nesse sentido, para ajudar na formação dessas crianças, para que eles pudessem realmente ter a sua própria autonomia e para que eles pudessem ter um futuro melhor. Sim. E Zé, como que de colégio, igreja, como que o rádio surgiu no meio disso tudo, né? Como que surgiu a oportunidade, né? Você que tem mais de 20 anos que faz programa de rádio, né? E foi se reinventando também durante esse período, mas como que surgiu lá atrás essa oportunidade? Como que, pô, vou fazer um programa de rádio? Conta pra gente um pouquinho como que uniu esse seu conhecimento de professor, de igreja, e levar isso tudo para o rádio também. Ao mesmo tempo que eu evangelizava na igreja, ainda faço até hoje, eu fazia isso no rádio, continuo de certa maneira fazendo até hoje, e também na escola, na época eu dava aula, na catequese, como agente pastoral e etc. e tal. Sempre era uma oportunidade para eu poder estar evangelizando, catequizando, rezando pelas pessoas, elevando a palavra de Deus às pessoas. E tudo isso começou a minha vida de rádio, apresentando orações, e apresentando reflexões da Palavra de Deus em rádio, desde outubro de 98, 22 de outubro de 98. Quando surgiu a rádio comunitária aqui em Bom Jardim, na época, né? Naquela época, a rádio comunitária não era legalizado ainda. Né? Legalizou-se depois, que veio a lei para legalizar, para regulamentar a rádio comunitária. Né? Hoje nós sabemos que a Alternativa em Bom Jardim, né, e a Rádio Serrana de Banquete, que as únicas rádios que ficaram no município de Bom Jardim e que são legalizadas. Antes, as outras rádios que existiam não eram legalizadas. Tanto é que não continuaram existindo mais, porque não se legalizou, ou não tinha leis naquela época que se pudesse legalizar a rádio comunitária naquela época. Desde a época assim, do Geraldo Carvalho, né, que fez muito sucesso em Bom Jardim com rádio comunitária, rádio FM, Rádio Renascer FM naquela época. E eu tinha um grupo, um grande grupo, alguns já morreram, outros não moram mais em Bom Jardim, alguns ainda moram, mas eu tive um grupo de pessoas muito grande que, junto comigo, nós fazíamos a oração do terço no rádio. Nós rezávamos o terço inteiro no rádio, através do rádio. E isso aconteceu durante um período de quase 13 anos. Era um grupo bem grande. A gente gravava até CD, a gente fazia até gravações na época. E aí depois esse grupo também diminuiu um bocado, mas mesmo assim a gente ainda continuou. Eu, inclusive, continuei com mais ou menos um grupo maior, um grupo menor, né? Mas a gente continuou fazendo a oração do terço no rádio. E isso foi de outubro de 98 até setembro, mais ou menos, de 2011, mais ou menos. E naquela época o rádio tinha uma audiência extraordinária, né? Todo mundo ouvia, né? A pessoa que, como você falou, até CD gravava na época, porque todo mundo que ouvia no rádio queria ter em casa também o que vocês faziam no rádio, né? Todo mundo ouvia, todo mundo pedia oração, né? Olha, isso aí eu posso falar para você de experiência própria. O rádio em Bom Jardim naquela época, na época do Geraldo Carvalho, era referência em Bom Jardim. Era Bom Jardim inteiro que parava para ouvir o rádio, parava para ouvir as programações do rádio, parava para ouvir as nossas orações que a gente fazia, as reflexões que a gente fazia. Bom Jardim inteiro estava ligado no rádio. Então, naquela época, em 98, há 25 anos atrás, 26 anos atrás, rádio era novidade em Bom Jardim. Chegou a existir rádio antes, mas não chegou a ir muito à frente, não. Certo. O rádio começou, mas não
não vingou, não foi à frente. Mas aí entrou essa rádio que fez com que o sucesso em Bom Jardim fosse muito grande. Foi tempos de glória em matéria de rádio FM em Bom Jardim. Eu posso falar isso por experiência própria. Inclusive o William Azevedo participou de rádio naquela época comigo, né? Ele fazia parte de locução de rádio, né? Na época do Geraldo Carvalho. Eu tinha muitos outros amigos que faziam programa de rádio, Elisângela Brasil, Geraldo Veloso, Ricardo Reis, né? William Azevedo, né? Edenir Montano, se não me engano o nome dele era esse, que também fazia parte como locutor de rádio naquela época, além do Geraldo Carvalho, da Luciana, né? Então, era um sucesso muito grande que a rádio FM fazia em Bom Jardim naquela época. Naquela época tinha umas 3 rádios acontecendo ao mesmo tempo, né? Em Bom Jardim, além dessa do Geraldo também, o Getúlio já tinha feito a dele, né? Tinha umas outras rádios também na cidade, não tinha? Além da rádio do Getúlio Alternativa, depois entrou essa rádio Geraldo, que era a Renascer FM, depois a Rádio Milênio, com Braz Silva, que Deus o tenha. Aí depois surgiu uma rádio em São José também. Depois o Geraldo Carvalho criou outra rádio em Barra Alegre. Sim. Aí depois Geraldo Carvalho criou uma outra rádio no bairro dos Alves. Aí a Luciana ficou com a rádio, Geraldo Carvalho criou uma outra rádio. Depois a Luciana passou a rádio para o João Barroso, nosso querido e saudoso João Barroso, né? Sim. E a Rádio Banquete, a Rádio Serrana, foram várias rádios. Verdade. Se não me engano, acho que tinha umas 4 ou 5 ou 6 rádios em Bom Jardim naquela época. Acaba que a concorrência fazia essa movimentação toda acontecer, né, Zé? Exatamente. Porque você tinha outras opções, então um queria ser de uma forma boa, melhor do que o outro, né? Queria ter a música mais nova, queria ter mais locutores, né? Então acabava que essa concorrência fazia todo mundo ficar grande, né? E conhecido justamente porque era um movimento grande na cidade que acontecia, né? Exatamente. Então isso causou uma concorrência muito grande. Inclusive no Alto São José tinha a Rádio Imperial FM, né? do Antônio, né? Sim. Antônio Luiz, né? E tantas outras rádios que surgiram, né? Que interessante. Deve né? ter sido mais ou menos, se não me engano, deve ter sido em torno aí de umas 5, 6 ou até 7 rádios que teve no município de Bom Jardim, naquela época, no período de 98 para cá. Sim, sim. Até 2006, mais ou menos. Até 2006, mais ou menos. Essa rádio, Renascer FM, que do Geraldo Carvalho passou para a Luciana, da Luciana passou para o João Barroso, ela fez um grande sucesso em Bom Jardim. Em matéria de sucesso, ela chamava atenção em Bom Jardim, né? Sim, sim. E aí a Rádio Alternativa também, na época, que começou a fazer suas programações, porque antes ela tinha começado, mas aí não foi muito à frente, aí ela voltou a fazer suas programações, voltando com toda a força. Aí tinha aquela concorrência, né? E a necessidade de ter que legalizar a rádio. Porque se você não legaliza a rádio também poderia ser apreendida. É verdade. O mandado de busca e apreensão estava acontecendo como aconteceu. Sim, e hoje em dia, né, em 2024, a lei é muito mais rígida, né? Por isso que não tem mais essas questões de rádio pirata, né? Porque antigamente, salvo engano, quando a rádio era apreendida, a pessoa ia lá para a Delegacia Federal, né, da Polícia Federal de Macaé, e só assinava um termo. Agora a pessoa é presa. Hoje, se a pessoa for pega com uma rádio pirata, no caso, né, hoje nem é rádio não legalizada, hoje o nome é rádio pirata. Hoje, se você montar, né, uma rádio, botar uma antena e um transmissor, e a polícia vier, a Polícia Federal, você é preso, né, e vai responder um bom tempo aí de prisão realmente por causa desse sistema. Na época, antigamente, não existia a prisão. Eu acho que a prisão acontecia se você fosse pego tipo, pela 3ª vez. É aquela questão da recorrência, né? Mas na primeira vez você só assinava um termo e era liberado. Hoje em dia, pirataria é crime total e dá cadeia, né? Exatamente, porque naquela época, eu acho que não existia também uma lei específica para a legalização de rádio comunitária. Sim. Mas mesmo assim não era permitido. Sim. Hoje você não vê mais, hoje não tem mais, não tem mais como. Né? Mas, apesar de ser a rádio pirata, nós podemos usar.
da pirataria para poder fazer uma coisa boa, que era rezar. Naquela época eu acho que nem usava esse termo de rádio pirata porque não tinha a legalizada, né? Era todo mundo buscando ali se regulamentar. Então, hoje em dia que é diferente, mas também você vê, de 98 para 2024 são 26 anos, né? 26 anos. Então, olha quantas coisas mudam, né? Em pouco tempo, imagina 26 anos. Então, a realidade é completamente diferente, né? Mas naquele período, em quantas rádios que você passou? Ou você só ficou na do Geraldo mesmo? Olha, veja bem, em outubro de 98 para cá, você tem quase 26 anos, que vai fazer agora em outubro. Só nessa rádio do Geraldo, com o Luciano e depois João Barroso, foi em torno aí de quase 13 anos. Direto, todo dia ou era uma vez por semana? Como que era? Era 1, 2, até 3 vezes por semana. Uhum. E eu fazia não só a reza do texto no rádio, com o grupo com quem eu fazia. Uhum. Mas eu também fazia o programa O Amor Está no Ar, também. Eu não só fazia o programa e apresentava o programa, além da reza do texto, mas eu apresentava a oração no quadro de outros programas. Que era o caso do programa do Geraldo Veloso de Duas Barras, que fazia um programa muito bonito na rádio na época. Era um cara muito dinâmico, um cara muito bacana, muito amigo meu, um cara que eu admiro muito, o Geraldo Veloso, de Duas Barras, né? Então eu apresentava as orações no programa dele, assim como foi com o Geraldo Carvalho na Rádio FM 94 de Cordeiro, que durante 3 anos e 9 meses eu apresentava a oração ao vivo no programa dele, sempre às 6h15 da manhã de sábado. Uhum. Né? Aí depois, 1 ano e pouco depois, eu passei a apresentar a oração gravada, como eu faço até hoje. Desde novembro de 2021, que eu gravo a oração e que é colocada no ar na Rádio Cordeiro FM 94, às 10 para as 7 da manhã de sábado. Uhum. Depois do programa Bom Dia Região, com Fabiano Prata, antes do Sabadão Especial. Então, são uma média aí de 10 minutos de oração, de 6h50 da manhã e 7 da manhã de sábado. Eu gravo a oração e envio para a Rádio Cordeiro, e eles exibem essa oração no ar no sábado. E assim eu faço até hoje. Bacana. E trabalhei também na Rádio Alternativa, né? Nós trabalhamos juntos lá também, né? Que era o programa da paróquia que nós fazíamos. Programa Semente de Cristo, que foram 5 anos e 4 meses, era um programa vinculado à paróquia de São José. Antes da Alternativa, então, tudo que você fazia era independente, era você como católico, mas não tinha a igreja em si como um programa oficial, era seu programa, no caso. Exatamente, era programa livre, programa católico, mas é um programa livre. Mas na Rádio Alternativa foi o programa vinculado à igreja, foram 5 anos e 4 meses, como nós participamos, né? E depois ainda continuei mais 1 ano com você, na Rádio Alternativa, com o programa Momento de Fé, que já era um programa livre, passou a ser um programa livre, e não mais vinculado à paróquia. Isso. Né? Não estava ligado à paróquia. Sim. E foi toda essa trajetória de vida. No Alto, por exemplo, eu cheguei a participar da Rádio Imperial com o Antônio Luiz na época, com 3 meses fazendo a oração. Na Rádio Serrana de Banquete, eu cheguei a fazer a oração por 8 meses. Né? E desses 26 anos para cá, esses quase 26 anos para cá, eu fiquei sem ter participação em programa de rádio. Foi no período mais ou menos de março, ou melhor, de setembro de 2011 a agosto de 2012, eu fiquei sem fazer programa religioso em rádio. De agosto de 2012 a março de 2013, o programa de rádio na Rádio Banquete, Rádio Serrana. É o Luiz Frossá, né, que é o diretor lá. O Luiz Frossá é muito amigo meu, que Deus o abençoe. Eu admiro muito o Luiz Frossá. Tudo de bom para ele. Um forte abraço para você, Luiz. Né? Aí, depois que eu saí da Rádio de Banquete, porque naquela época eu tinha muitas escolas para dar aula. Eu conseguia ter dupla regência para poder conseguir dar aula. Então, eu fiquei com 7 escolas para dar aula de ensino religioso em 2013. Nossa. Teve escolas que eu tinha que trabalhar só de 15 em 15 dias, no dia que eu podia ir. Foram 7 escolas. E eu consegui da prefeitura dupla regência.
né? Aí eu não tinha como ter tempo de ir fazer programa religioso em rádio em banquete. Até porque, para mim, o acesso também seria difícil, né? Aí eu fiquei 8 meses na Rádio Banquete e saí. Aí somente, isso em março de 2013, somente em agosto de 2016, como eu já disse, né, que o Geraldo Carvalho me convidou para fazer a oração no programa dele. Então eu ligava para ele e durante 3 anos e 9 meses foi uma oração ao vivo que eu fazia no ar. Eram 10, 15 minutos de oração no quadro de programação que ele fazia. Aí depois ele saiu da Rádio Cordeiro, e aí nesse meio tempo foi quando, no final de outubro de 2016, que você me convidou então para fazer o programa, né, na Rádio Alternativa, o programa da paróquia. Aí o padre Luiz Cláudio achou muito interessante fazer o programa, e aí ele fez todo um contrato lá com a Rádio Alternativa, né, como nós sabemos, para que esse programa fosse exibido ao ar. Todo o programa dia, da paróquia de São José, Semente de Cristo. Era de segunda a sexta no começo, você lembra? De segunda a sexta-feira. Ficou uns 6 meses sendo de segunda a sexta, né? Aí depois ficou só 3 vezes só por semana. Aí você fazia 2, Paulo Gabriel fazia 1. Lembra disso? Exatamente. Aí teve a participação do padre Luiz Cláudio, que era o nosso padre na época, né? E depois o padre Marcelo, que também teve uma boa participação. Verdade. Além da ajuda do Paulo Gabriel, né? Então, tudo isso fez com que o programa da paróquia pudesse ser exibido ao ar. Eu pude também ter muita ajuda do Zé Pedro, nós tivemos a ajuda dele. Na operação, né? Para operar o som. Porque, para mim, apresentar o programa, tem que ter sempre uma pessoa que opera o som. Sim. Né? E assim sempre foi a minha vida. Legal. E na época do Geraldo Carvalho também, da Luciana, até eu mesmo conseguia operar o som naquela época. Até eu conseguia fazer isso. Conseguiu aprender, né? Alguma coisa eu aprendi naquela época, na época do Geraldo Carvalho, da Luciana, quando as rádios ficaram informatizadas, porque antigamente na rádio era utilizada, era colocado CD, era colocado o MD, aquelas coisas. Você aprendeu isso, no caso? Eu cheguei a aprender isso. Aí depois veio o computador, a rádio ficou informatizada. Aí no computador você não chegou a mexer, não? Cheguei a mexer. Uhum. Então naquela época tinha assim, católicas e evangélicas. Aí eu clicava lá no católicas. E aí pegava toda a vinheta, todos os hinos católicos, para eu poder apresentar a minha programação na época, que era, como eu já disse, né, era O Amor Está no Ar. Sim, sim. É o que eu fazia. E agora, Zé, né, vai fazer 9 meses, fez 9 meses, na verdade, né, de uma outra forma de fazer programa, né, sendo na internet agora. Você sentiu muita diferença ou para você continuou a mesma pegada que já era de antes? Como que foi essa transição também de sair de um veículo mais tradicional, né, que é o rádio, para ir para um veículo relativamente novo, que é a internet? Como que foi isso para você? Para mim, sobre a minha forma de fazer a pregação, de fazer as orações, não foi muito diferente, não é muito diferente. Mas o fato de eu estar no meio de comunicação assim, mais atualizado, né? Do fato de você ser visto. As pessoas veem a gente. É, né? Verdade, antes só escutava, né? Então, isso aí eu sentia diferença nisso aí. Porque a gente é visto. Sim. As pessoas olham a gente, observam a gente. Né? E o importante é que as pessoas também participam com a gente. Graças a Deus, as pessoas sempre mandam mensagem, e tudo isso, para mim, é muito gratificante. Mas eu pude ver essa diferença no meio de comunicação em si. Né? Novas tecnologias, novas formas, né, de como transmitir o programa. Sim, mas para mim sempre foi e sempre é uma experiência nova. Sim, e eu acredito também que, por exemplo, no rádio você faz e não fica gravado, né? Vai e pronto, né? Você não consegue se ouvir depois. Na internet fica para sempre, né? Então, depois, a hora que a pessoa quiser assistir, ela pode. No rádio, na época, a pessoa tinha que ligar naquela hora, naquele momento, senão perdia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, grava e fica lá. Quando a
pessoa puder assistir, ela pode ir, que a qualquer momento ela vai poder assistir, igual esse episódio hoje, né? Nós estamos gravando ele vai ao ar na quarta-feira de cinzas e vai ficar para o resto da vida na internet. Então, quando a pessoa quiser voltar daqui 10 anos, esse episódio vai estar aqui. Então, eu acho que a internet trouxe essa facilidade também da comunicação a qualquer momento e a hora que você puder, né? Exatamente. Então, tudo isso é um meio de comunicação que, bem usado, ele é sempre útil para que a palavra de Deus, como é o meu caso de fazer a pregação e as orações, né, católicas, é um meio da gente evangelizar para atingir mais e mais pessoas. Sim. Então, isso aí é fundamental em nossa vida de fé e é fundamental para que as pessoas conheçam e para que as pessoas amem a Jesus Cristo. É verdade. E hoje, Zé, é quarta-feira de cinzas, né? Aproveitando você que tem esse conhecimento religioso, é uma pessoa que, quando eu entrei para a igreja, principalmente, foi uma das primeiras pessoas que me acolheu na igreja, né? Literalmente, né, de chegar e falar seja bem-vindo e tudo mais, né? Eu lembro como se fosse ontem, né, de uma das primeiras vezes de eu na igreja lá no grupo de oração e tudo mais, Zé Carlos chegando para fazer esse acolhimento. É uma pessoa que eu admiro muito pelo conhecimento e pela disposição que tem para ajudar as pessoas, para servir e tudo mais. O que significa quarta-feira de cinzas? O que ela muda na igreja a partir do dia da quarta-feira de cinzas? Explica um pouquinho para a gente, para a nossa audiência, o que a quarta-feira de cinzas representa para a igreja. Em primeiro lugar, é que a quarta-feira de cinza nos lembra que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Uhum. Em segundo lugar, que a quarta-feira de cinza, por ser o início da quaresma, é um tempo de conversão e de penitência. No tempo de quaresma que se inicia e que nos prepara para a Páscoa. Através dessa penitência, através dessa revisão de vida diante de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. É toda a liturgia que a quarta-feira de cinza nos mostra. Uhum. Para que a gente possa se preparar bem, espiritualmente, num espírito de conversão e penitência, para celebrarmos dignamente a Páscoa do Senhor. Isso aí é fundamental na vida de cada um de nós. Nos leva a uma mudança de vida, uma revisão de vida. Você, para fazer uma mudança de vida, você tem que antes fazer uma revisão da sua vida. Como foi a minha vida passada? Como deve ser a minha vida hoje? O que eu devo mudar a minha vida diante de Deus? Como eu devo mudar a minha vida diante de Deus? Qual é o esforço que eu devo fazer para viver uma vida que seja mais agradável aos olhos de Deus? Então, é toda essa revisão de vida que devemos fazer. Essa nova oportunidade, esse novo tempo, essa nova etapa de nossas vidas que a liturgia da igreja nos oferece como oportunidade de rever a nossa vida. Sim. É o tempo favorável. Sim. Uma das leituras a gente vai ver que é o tempo favorável, quer dizer, o tempo de nós nos colocarmos diante de Deus. Sim. Uma coisa que eu acho interessante, né, Zé, que todo período litúrgico da igreja, que é extremamente importante, a igreja faz uma preparação para vivenciar esse tempo, né? Assim com o tempo do Natal e assim também o tempo da Semana Santa e da Páscoa, né? Então, esse período da quaresma, né, que se diz 40 dias, é por isso que vem a palavra quaresma, como você disse, é um período de preparação para que consiga vivenciar bem a Semana Santa e vivenciar bem a Páscoa, que é a maior festa da igreja, né? É o motivo da fé da igreja, né? A ressurreição de Cristo, né? São Paulo diz, né, que se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria sentido a nossa fé, né? Então, o sentido da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Então, além da gente celebrar, né, a morte, a entrega, a morte, o sacrifício de Jesus, principalmente a gente celebra a sua ressurreição, né? A igreja ela não para na Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é o período ali de luto, né? De tristeza
porque o Senhor está morto. Mas a gente retoma essa alegria no Sábado Santo, onde nós sabemos que ele sim ressuscitou e está vivo, né? Então, é muito bonito esse período de preparação, de mortificação também, que aí você pode falar melhor sobre as questões das obras de caridade, do jejum, né, da penitência. Como vivenciar bem esse período da Quaresma? A gente pode observar no Evangelho do dia, né, de quarta-feira de cinza, o que você acabou de falar agora, a esmola, o jejum e a oração. A oração é nós nos colocarmos diante de Deus, né, para suplicar a Deus, para pedir a Deus o perdão de nossos pecados, né, para nos colocarmos na presença dEle, para que a graça dEle venha sobre nós. Né. O jejum é esse sacrifício que nós fazemos, né, para purificar a nossa alma, purificar o nosso coração. A esmola seria uma obra de caridade a ser feita àquelas pessoas que precisam, mas que a gente deve fazer para que Deus veja, e não para que as outras pessoas vejam. Porque às vezes a gente fica muito preocupado em fazer as coisas boas para aparecer, para que as pessoas vejam. É o que o Evangelho vai falar, né? Mas o importante é que Deus veja o que a gente faz de bom, para que nós possamos receber dele a recompensa. E a recompensa que Deus nos dá é a glória do céu, é a felicidade eterna que ele oferece em favor de cada um de nós. Então é tudo isso que nós vamos refletir na quarta-feira de cinza e no tempo de Quaresma. Então, durante esse tempo de Quaresma, nós também iremos fazer o exercício da Via Sacra. Sim, e o que seria a Via Sacra, para o pessoal entender o que é, na prática, a Via Sacra? A Via Sacra significa caminhada sagrada. Tá. Então, são todos aqueles momentos que Jesus passou, né? Como nos ensina a oração do texto, os mistérios dolorosos, né, do texto, né? Tudo aquilo que Jesus passou pela nossa salvação, desde a sua condenação até a sua morte e depois a sua gloriosa ressurreição. São 15 estações, da condenação à morte até a ressurreição. Então foi tudo aquilo que ele passou por amor a nós. Então, geralmente, a igreja faz a Via Sacra nas ruas da cidade. Isso é feito aqui em Bom Jardim, né? Isso é feito lá no Alto São José. São José também, acho que deve estar fazendo também, na Matriz, e vários outros lugares. Alguns lugares faz no templo mesmo, na igreja, nos quadros da Via Sacra. Então, todos aqueles quadros é para nos lembrar e é para nos levar a refletir tudo que Jesus sofreu por cada um de nós e por amor a cada um de nós para nos salvar. E por isso ele se entregou. Então, em cada estação da Via Sacra, nós temos a oportunidade de refletir sobre a vida de Jesus, o que ele passou, e sobre a nossa vida hoje, as realidades sociais que nós vivemos. Na nossa vida de igreja, na nossa vida em sociedade, no mundo em que nós vivemos. É associando os problemas e as dificuldades, o sofrimento que a gente passa nesse mundo, ao sofrimento que Jesus passou. E aí vem também o tema e o lema da campanha da fraternidade, né? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso, na quarta-feira de cinza a gente vai falar melhor sobre isso, mas fala assim, somos irmãos, alguma coisa assim, eu tenho que olhar direitinho, pesquisar direitinho, olhar. Vou dar uma olhada aqui. Que fala sobre todos somos irmãos. Sim. O que seria a campanha da fraternidade enquanto eu pesquiso aqui, só para o pessoal entender o que é a campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade, dentro do tempo de Quaresma, é sempre uma reflexão feita, voltada para as causas sociais. Tá. Causas sociais, políticas, econômicas, questões relativas à igreja, questões relacionadas à família, questões relacionadas à economia, sim, sim. Questões relacionadas às pessoas doentes, questões relacionadas à natureza, enfim, questões relacionadas à sociedade em si, tudo aquilo que envolve os problemas sociais. Então a igreja ela se preocupa muito com os problemas sociais. Sim. E a campanha da fraternidade começou desde 1964, há 60 anos atrás, né? Sempre para refletir questões sociais. Como eu já disse,
a cada ano sempre vem uma reflexão diferente. Sim, esse ano o tema é fraternidade e amizade social, e o lema é vós sois todos irmãos e irmãs. Então, fraternidade e amizade social. Isso. Somos irmãos e irmãs. Está em qual capítulo da Bíblia? Eles não colocam... Ah, tá aqui, ó. Mateus 23, 8. Mateus 23, 8. Isso. Então é para mostrar a importância de vivermos como irmãos e na certeza de que nós temos um Deus que é o nosso Pai e que, portanto, todos nós somos irmãos. Sim, e sem querer te cortar, né, mas de acordo aqui com o site de Aparecida, né, lá do Santuário de Aparecida, a campanha da fraternidade desse ano foi inspirada na encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti. Então é uma encíclica que o Papa Francisco escreveu, né, fez e inspirou essa campanha da fraternidade desse ano, né, fraternidade e amizade social. Exatamente. Então, em cima desse tema e desse lema, a igreja, durante esse período de quaresma, reflete sobre isso. Tem até os encontros para falar sobre esse tema, além da Via Sacra, né? Perfeito. Tudo para mostrar a importância da fraternidade, a compaixão pelo próximo, o nosso relacionamento de amizade com o nosso próximo, como que nós devemos conviver com as pessoas segundo a vontade de Deus, como que Deus nos ensina a conviver com as pessoas, porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade, nós não vivemos isolados. Então nós precisamos dos outros. E eu sempre falo isso nos meus programas, né? É a importância de saber conviver com as pessoas. Sim. A importância de saber conviver com o nosso semelhante. E os mandamentos da lei de Deus também nos ajudam muito nesse sentido. Como conviver com o nosso semelhante aos olhos de Deus. Qual é o compromisso que nós temos com Deus? Qual é o compromisso que nós temos consigo mesmo? Qual é o compromisso que nós temos com o nosso próximo? Com o mundo, no mundo em que nós vivemos, em busca da salvação. Então, os mandamentos da lei de Deus também nos ajudam muito nesse sentido, para vivermos essa fraternidade. Viver a fraternidade significa o quê? Vivermos como irmãos. É verdade. E justamente o que a igreja fala é essa amizade social. É vivermos como irmãos. É aprendermos a sermos fraternos. E sermos fraternos significa o quê? Sermos caridosos, sermos compassivos, né? Aprender a viver essa empatia com as demais pessoas. Quando a gente enxergar isso, aí a gente consegue se livrar das guerras, dos conflitos, porque penso que, principalmente as guerras, né, que têm acontecido no mundo, é tudo por causa do poder, né? E quando a gente quer somente o poder nas mãos, a gente não enxerga o nosso semelhante como nosso irmão, como filho de Deus, né? É somente o poder pelo poder, né? E por isso que acontece tantas tragédias no mundo, né? A sede do poder é tão grande que leva as pessoas a egoisticamente matar as outras pessoas, maltratar as outras pessoas. Porque as pessoas não aprendem a partilhar, as pessoas que agem dessa forma. É verdade. Não aprendeu a partilhar, não aprendeu a pensar no bem do irmão, não aprendeu a ser fraterno. Então, essa campanha da fraternidade, ela quer nos chamar a atenção também para isso. Vai aparecer até o texto base também que vai falar sobre isso. Sim. E vai ser muito importante nós lermos, estudarmos e refletirmos sobre o texto base que fala da campanha, para a gente perceber a importância de convivermos como irmãos. Se nós soubéssemos no mundo a vivermos como irmãos, se a humanidade soubesse a viver como irmãos e irmãs, como filhos de Deus, não haveria tanta violência, não haveria tanta guerra. É verdade. Né? É verdade. Uns explorando os outros. É verdade. As pessoas exploram as outras. As pessoas querem lucrar em cima das outras. Pensando em si mesmo egoisticamente, não pensando no próximo. Infelizmente, isso acontece. E é justamente essa é a consciência que nós devemos ter. Especialmente nós como cristãos, mas como seres humanos de forma geral. Sim. É ter essa consciência de saber viver esta fraternidade com as outras pessoas,
Se nós queremos ter um mundo melhor, cheio de paz, cheio de alegria, sem guerra, sem violência, nós precisamos aprender a amar os nossos irmãos. É verdade, é verdade. E que tomara que a gente tenha essa consciência, né? Essa consciência que não é somente católica, mas é uma consciência humana, né? Como você, quando citou o ensino religioso, falou que não era somente para a religião, mas para a vida, né? Esse pensamento de fraternidade, de amor social, não é somente para quem é católico, para quem é cristão, não, é para todo mundo, né? E quando todo mundo tiver essa consciência, aí sim nós teremos um mundo melhor, né? Um mundo mais sustentável, um mundo mais amoroso, um mundo que vai poder realmente olhar para o próximo e não ver como um objeto de exploração, mas sim como um semelhante, né? Isso tudo é uma forma da gente procurar respeitar as pessoas, Sim. Dialogar com as pessoas, né? Viver como irmãos com as pessoas, saber lidar com o diferente. Sim. Nós temos muita dificuldade de lidar com o diferente. Então a gente tem que saber como lidar com o diferente. Respeitar a opinião das pessoas, a opinião alheia. Respeitar aquelas pessoas que não pensam igual a nós. Verdade. Seja em posições políticas, em posições religiosas, doutrinas religiosas, seja em qualquer situação. Filosoficamente falando, cada um pensa de uma forma, né? Cada um tem a sua filosofia de vida, cada um tem o seu partido político, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua doutrina, cada um tem a sua vida em família, o seu modelo de família, a sua forma de pensar, porque todos nós somos seres humanos diferentes um do outro. Então, o que é que nós temos que fazer? Respeitar um ao outro. Saber dialogar um com o outro em tudo aquilo que nós temos de comum, em tudo aquilo que nós temos de bom, em tudo aquilo que nos une, seja na religião, seja na política, seja no que for. Mais vale aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. São João 23, né? Exatamente, é o que ele falou, né? Então, quando nós podemos estabelecer um diálogo respeitoso com as pessoas, o mundo se torna melhor, a convivência em sociedade, na comunidade que a gente vive, se torna melhor, a nossa vida em família se torna melhor, a nossa convivência dentro da igreja, no nosso trabalho, no lazer, em qualquer situação da nossa vida, se torna melhor quando a gente aprende a ter um diálogo respeitoso para com as outras pessoas. Com certeza, com certeza. Nossa, que podcast legal, Zé. Gostei muito, de verdade, de conversar com você, de conhecer mais aprofundado da sua trajetória, conversar também sobre a igreja, sobre, enfim, esse período que a gente vai vivenciar. E te agradeço por ter aceito o convite para a gente trocar essa ideia, para a gente bater esse papo. Espero que você tenha gostado também dessa conversa. Eu gostei, para mim foi uma experiência nova, muito importante. Graças a Deus, estou muito grato a você. Que Deus abençoe você, Deus abençoe esse povo querido que nos assiste. Um forte abraço a vocês, muita alegria e muita paz. Nós vamos nos prepararmos para a Páscoa, na Quaresma, como nós acabamos de conversar agora sobre isso. E que Deus possa abençoar a todos vocês. E que nós também possamos ter um feliz carnaval. Porque o carnaval, ela é uma festa popular, é a maior festa popular do Brasil, é cultura. Sim. Então nós podemos até participar do carnaval e nos divertirmos. Isso não tem nada demais. Desde que a gente se comporte como bons cristãos, como pessoas humanas, civilizadas, que sabem respeitar o espaço do outro, que sabem respeitar o limite do outro. E que não procurem o caminho da maldade, porque infelizmente tem muitas maldades, né? Infelizmente acontecem muitas coisas ruins. Mas também tem o lado bom, o carnaval também é o seu lado bom. É diversão, é cultura, é lazer, é tudo isso. Então que a gente saiba se comportar, manter um equilíbrio emocional, que a gente saiba controlar os nossos desejos, né? Porque isso aí é fundamental em nossa vida diária, não só no carnaval, mas é importante a gente sempre ter esse equilíbrio por causa do nosso comportamento.
Então, a nossa vida comportamental perante a sociedade, perante as pessoas, é muito importante. Sim, dar testemunho, né? É o testemunho cristão que devemos dar, mesmo dentro da festa do carnaval. Sim, Eu não preciso estar fora do carnaval para dar o testemunho cristão. sim. Né? É claro que tem muitas pessoas que fazem retiro de carnaval, né? É o carnaval de Deus, isso aí é muito importante, eu também já participei, né? Mas o fato de você estar dentro de uma festa de carnaval, assistindo lá as marchinhas de carnaval, bloco de carnaval, isso aí não tem nada demais, desde que você não esteja com maldade, desde que você não se envolva em situações erradas, situações que muitas vezes nos fazem mal. E isso é importante a gente frisar, né, Zé, que para a pessoa poder... Claro que esse episódio está saindo na quarta-feira de cinzas, né, então o carnaval já aconteceu, né, então... mas a gente está gravando esse episódio, galera, só para vocês se situarem, antes do carnaval, por isso que a gente está fazendo esse comentário, mas a pessoa também tem que saber esse autocontrole dela, né, ela tem que se conhecer, porque se ela for, por exemplo, para uma festa... Agora está no carnaval, mas pode ser qualquer outra festa e isso servir como um gatilho para ela praticar algo que ela sabe que é ruim para ela. Por exemplo, uma pessoa que sabe que ela é viciada em bebida, né? Uma pessoa que é alcoólatra. Se ela sabe que um copo de cerveja vai ser um gatilho para ela, o que ela tem que fazer? Tem que evitar. Então, essa questão de festas, né, e aí inclui o carnaval e todas as outras, na minha visão, a pessoa tem que ter primeiro esse autoconhecimento. Se ela sabe que essa festa vai ser um gatilho para ela praticar algo que seja ruim, né, como você falou, seja algo anticristão, que ela não vá, que ela se retire, vá para um retiro espiritual, viva mais de uma forma espiritual esse período. Mas se ela tem esse autocontrole e ela vai conseguir participar de forma cristã das festas, que seja um cristão no meio de um ambiente que teoricamente, hoje não tem tanta a presença de Deus ali no meio, né, nas coisas que são realizadas, mas que a presença dela seja também essa presença cristã no meio, né, da festa também, que é muito importante. A igreja ela não pode somente se retirar, ela tem que marcar a sua presença em todos os ambientes, em todos os momentos, né? É por isso que esse período agora de Quaresma, né, que se inicia na quarta-feira de cinzas, né, que se inicia hoje, quarta-feira de cinzas, né? Isso. É para a gente rever tudo isso, tudo que a gente vivenciou esses dias. O que foi bom, o que não foi bom, em que eu preciso melhorar, né? É uma oportunidade que Deus nos dá de rever a nossa vida, né? Porque nós não estamos proibidos de nos divertirmos. Nós temos a liberdade de fazer o que nós quisermos na nossa vida, desde que a gente faça aquilo que seja bom para a gente e para as pessoas, desde que a gente saiba usar bem a nossa liberdade com responsabilidade. É verdade. Que a gente não use a nossa liberdade para fazer o que é errado, porque senão vira libertinagem. Então, tudo isso nós precisamos refletir e colocar diante de Deus. Perfeito. Perfeito. Então fica essa mensagem, né, para todos vocês, para todos nós, e com certeza teremos aí 40 dias aí para a gente poder fazer reflexão, e como o Zé Carlos falou, oração, jejum e penitência. Então a gente possa vivenciar esses momentos, né, com caridade, com amor e sabendo, né, que teve um Jesus que morreu por nós, né, pela nossa salvação, e que a gente como cristão deve seguir os passos dele e vivenciar aqui na terra um pedacinho do céu, né, trazer para a nossa realidade essa possibilidade de salvação, não somente para a gente, mas também para os nossos irmãos. E eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do Noar Podcast, que ajudam a gente a fazer o nosso trabalho, ajudam o Noar Podcast a acontecer. A Terabyte, máxima conexão à internet, né, Thalia? Que temos aqui o nosso banner bem no meio da nossa mesa, e você pode ter acesso aos melhores planos da internet. Claro, você tem o plano ideal para você que precisa
assistir filmes sem travar, assistir o No Ar Podcast sem travar, ter uma internet de qualidade. A Terabyte tem um plano ideal para você, é a máxima conexão em internet. Gratidão também aos nossos parceiros do SAF Assistencial, com o Sou Vantagens, a plataforma de descontos sensacional para quem é associado. O SAF é exclusivo para o associado SAF, e você pode fazer parte desse essa super plataforma de descontos Sou Vantagens, você que é associado. Também gratidão aos nossos parceiros da Soneca Colchões, grandes amigos, grandes parceiros do nosso No Ar Podcast. A Soneca Colchões, localizada em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade, e também na Avenida Alberto Browne, com o colchão ideal para você. Lembrando que colchão não é tudo igual, tem levar em consideração o biotipo, a sua idade, tudo isso leva em consideração. E os especialistas da Soneca estão prontos para te atender. Tem o Instagram deles também, @sonecacolchõesnf, você confere todas as novidades. E o Colégio Resolve Santo Agostinho, aqui em Bom Jardim, tem uma estrutura muito legal para você conhecer e também levar o seu filho, sua filha, matricular eles também no Colégio Resolve Educação, que tem um sistema de ensino muito bacana, que eleva, unindo o material didático ao material também digital. Muito bacana, né? Então conheça o Colégio Resolve aqui em Bom Jardim e toda nova estrutura. O Instagram deles é @Colégio Resolve Santo Agostinho, colégioresolve.santoagostinho, @colégioresolve.santoagostinho. Acessa aí e confira todas as novidades. E também gratidão a Cantinho do Pão Padaria, localizada no Bem TV, grande parceira do nosso No Ar Podcast, com pães fresquinhos, salgados, fritos, assados, tudo uma delícia para você, uma grande variedade de doces, tortas salgadas, doces, e você encontra isso e muito mais na padaria Cantinho do Pão, no Bem TV. Gratidão também a todos os nossos parceiros de lá. Show de bola! E Zé Carlos, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Para acompanhar o teu programa, como que faz? A gente participa de 17 às 18 horas de quarta-feira, no Facebook, o programa Momento de Fé. E como que acha o seu Facebook? É só escrever José Carlos lá que acha? Exatamente, né? Ah, beleza, então. Então, é sempre no seu Facebook, tá lá. Sempre no Facebook, nós estamos lá com o programa Momento de Fé. Inclusive, estou até pensando na possibilidade da gente chamar outras pessoas que participem. Eu estou pensando, assim, a gente ter outras pessoas que possam participar da reflexão aqui, junto com a gente, desse programa no Facebook, porque isso também pode enriquecer mais o programa. Com certeza. Né? Para que não seja somente eu falando no programa, sim, fazendo orações, aquelas orações intercaladas, sim, que eu costumo fazer, aquelas reflexões, os oferecimentos. Chama sua irmã. De repente, eu gostaria de chamar a minha irmã, eu gostaria Padre Marcos. O Padre Marcos, o Diácono Ironil. Gostaria de chamar o Gabriel. Sim. Gostaria de chamar o Paulo Gabriel, o Rafael, enfim. Legal, o Rafa é sensacional. Então, eu gostaria de convidar essas outras pessoas. É você colocar um molho novo na coisa, né? É isso que eu estou pensando em fazer em outras programações. Na medida do possível, eu quero ver se eu consigo realmente, sim, que essas pessoas aceitem o convite. Eu acredito que irão aceitar para participar do programa. Isso aí é fundamental e ajuda a enriquecer cada vez mais esse programa Momento de Fé. É verdade, é verdade. Inclusive, até a retomada da oração do terço, né? Que você falou que fazia a oração do terço completo no rádio também. De vez em quando, né? Fazer uma oração do terço, chamar outras pessoas para rezar junto. Acho que seria legal também. Né? Exatamente, né? Então, eu tive pensando nisso, eu penso nisso. Aliás, nós já pensamos isso desde o começo, há 9 meses atrás. Foi verdade. Alguma coisa a gente já falou sobre isso. Sobre a possibilidade de nós convidar pessoas. Só faltou o convite, né? Só faltou o convite, que a gente ainda não deu espaço. Sim. Mas agora eu estou pensando e refletindo sobre isso, porque eu acredito que isso vai dar um novo dinamismo no nosso programa. Isso vai dar uma nova cara no nosso programa, para poder ajudar esse programa a ser um programa ainda melhor, um programa mais participativo, né? É verdade. Porque uma reflexão partilhada, ela também ajuda muito, né? Sim. Isso aí é fundamental, a gente partilhar
as nossas reflexões. Verdade. E eu costumo fazer muito isso no alto, lá onde eu participo lá do Terço dos Homens. Chama o Terço dos Homens para vir aí, Zé. O Terço dos Homens também, eu gostaria de chamar o Luiz Carlos de Barro, também para poder fazer uma reflexão junto conosco. Bacana. Então são várias pessoas. Até para poder fazer a oração do terço mesmo, gravada, podia chamar o grupo do Terço dos Homens para vir aqui, porque espaço a gente arruma. Exatamente, exatamente. Podemos fazer também. Zé, muito obrigado, tá? Fica com Deus. E sexta-feira, galera, tem podcast novamente e a gente vai receber aqui no nosso podcast, inclusive um dos que vai vir aqui, Zé Carlos, gosta muito dele, manda abraço para a mãe dele em todos os programas, né? Que é o Jucimar, vai estar com a gente aqui na sexta-feira no podcast. É o Jucimar e o Lucas, eles vão lançar a Rádio Indoor 2.0 do sistema de varejo, né, para mercados. E a gente teve um podcast muito legal, esse podcast também já está gravado e vai ao ar na sexta-feira, às 7h30 da noite, aqui no Noar Podcast, beleza? Então, gratidão, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar acompanhando a gente. Siga o Noar nas redes sociais, estamos espalhados pela internet, tanto no Instagram, no TikTok, no Spotify, no Facebook também tem Noar Podcast. Siga a gente e também se inscreva aqui no nosso canal. Zé Carlos, gratidão, um grande abraço para você e até a próxima, valeu? Que Deus abençoe você, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de nós. Muita alegria e muita paz a todos nós. Até uma próxima oportunidade. Amém. Valeu, gente. Tchau, tchau.